Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos meditar na palavra? Hoje eu quero fazer um vídeo, no qual meu irmão deu uma sugestão sobre missões. Igual tem dentro dos templos, né? As pessoas têm lá missões, ide. E quem de nós que alguma vez participou dos templos, não ficamos constrangidos a se tornar um missionário, um pregador ou um evangelizador, né? Porque eles fazem de uma forma que nós nos sentimos culpados. Como assim culpado? Por que nós também não estamos evangelizando, né? É o caso do nosso irmão. Falou que foi na igreja, aí tinha lá o culto de missões. E aí ele falou que fica muito triste porque ele não tem o dom da evangelização, não tem o dom de pregar cara a cara, de sair para a rua e tal. E não é só privilégio desse irmão, né, que aconteceu. Comigo já aconteceu também quando eu frequentava os templos. Quando tinha os cultos de missão, eu queria tanto ir pregar o evangelho, mas eu não levo jeito para isso. Preciso ir para um seminário, é assim que falam, né? Mas com o passar do tempo, eu conhecendo a palavra de Deus, e nós devemos conhecer, nós devemos tirar esse jugo, que é um jugo que eles colocam em cima da gente, né? Como aquele jugo de falar em línguas, eles colocam também. Certa vez um pastor, ele confessou a mim, pastor pentecostal, que para ele ser pastor, ele tinha que ser batizado com o Espírito Santo com evidência de línguas. E ele falou que nunca falou em língua, mas ele remedava quem falava em língua. Por isso que ele se tornou pastor, né? E aí ele falou, irmão, eu nunca, falar a verdade, eu nunca consegui falar em língua, mas eu imitava as pessoas, aí eu consegui meu cargo, né? Mas nós devemos conhecer a palavra de Deus para tirar o jugo de cima de nós, essa preocupação. Ah, eu tenho que ir para o seminário, eu tenho que sair na rua pregando o evangelho, né? E o caso do nosso irmão, ele falou que não leva jeito, ele, né? Não sei qual é o motivo, talvez seja tímido, mas ele não leva jeito para se expressar. Então nós vamos, através da palavra, tirar esse jugo de cima de muitas pessoas, assim como em mim também foi colocado, mas graças a Deus, pelo conhecimento da palavra, a gente consegue se libertar. Como disse Jesus, o meu jugo e o meu fardo é leve. Então vamos, alguns textos aqui, em apenas um capítulo, para não ficar muito longo o nosso vídeo, e para que esse irmão fique em paz, né? Nós vamos para o capítulo 12. Isso aqui é o apóstolo Paulo dando uma diretriz para a igreja de Corinto, que era uma igreja quase pentecostal. Se o apóstolo Paulo não estivesse lá, ela se teria transformado nas igrejas que são hoje. Mas o apóstolo Paulo combateu firmemente essas heresias, né? Então, capítulo 12. Olha o que diz aqui, o versículo 1. Ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Então, está falando, eu não quero que você seja uma pessoa que não tem conhecimento dos dons espirituais. Porque quando você fica exigindo um dom espiritual de Deus, aí você está faltando com conhecimento da palavra. Aí eu quero falar em língua. Aí eu quero o dom de cura. Então nós vamos passear pelo texto para descobrirmos, né? Será que isso é uma obrigatoriedade para nós sermos verdadeiramente servos de Deus, né? E aí no versículo 2, vamos ler aqui o 4. Vamos pular, né? Nós lemos o primeiro, agora vamos para o 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Agora esse texto aqui já é bem claro, né? Diversidade de dons, quer dizer, tem um dom de língua, não é só o dom de língua, não é só o dom de cura, tem outros dons, diversidade, quer dizer, são muitos os dons que Deus dá. E olha os 5. Ah, o meu ministério de ser missionário, vamos ver aqui. E há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo, quer dizer, o ministério, ele é muito grande no reino de Deus. Tem o ministério de você, olha o ministério que eu vou falar, aquele ministério de você limpar o local de reunião. Isso é um ministério. Você tem um ministério também, você é liberal, você gosta de doar as coisas. É um ministério. Um ministério. Está escrito na palavra.
Ah, você não é de falar muito, mas você é de orar bastante no seu quarto, sozinho, sem ninguém saber. É um ministério. Então, meus amigos, meus irmãos, o ministério no reino de Deus é muito amplo, muito grande, né? E aí vai falando o 6, e há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Agora o 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. Deus fala assim, ó, você vai fazer isso, fulano isso, você vai ser assim, outro vai ser assado, dessa forma, né? Versículo 8, porque a uma é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria. Já viu aquela pessoa que tem uma palavra de sabedoria dentro da palavra? Ele consegue ver coisas que você não vê. Ele consegue ler um texto e tirar coisas sábias dali daquele texto. Isso aqui é a palavra de sabedoria. Ele lê um texto e tira tanta coisa daquele texto, tanto ensinamento, palavra de sabedoria. Então, é um dom, né? E agora, a hora do outro dom. A outro, a palavra do conhecimento. Ele vai ter muito conhecimento da palavra de Deus, vai ter conhecimento das coisas, né? E pelo mesmo Espírito. Agora o 9, o outro, a fé. Já viu as pessoas dizerem, eu gostaria de ter a fé que fulano tem. É um dom que Deus deu para ele, mas você às vezes não tem a fé que ele teve. Não adianta querer a fé do outro, né? Pelo mesmo Espírito, o outro, os dons de cura. Pelo mesmo Espírito. E a outras, a operação de milagres. A outros, a profecia. A outro, o discernimento dos espíritos. A outro, diversos tipos de línguas. Esse diversos tipos de língua aqui, não é essa língua que você vê hoje em dia aí não, viu? É muito diferente. A pessoa vai ter uma facilidade de aprender outras línguas para poder evangelizar. Não é falando essas línguas que ninguém entende, não. A outro, a interpretação das línguas. Porque essas línguas que está tendo hoje aí é tudo falsificado, viu? Não é... Os dons de língua, eles cessaram depois que Jesus veio, passou alguns anos na igreja, aí foi caindo em desuso. Como diz a própria palavra de Deus, que os dons de línguas ia cessar. Os dons de cura ia cessar. Está escrito aqui na palavra, né? O que ia permanecer é só o amor. O que é o amor? Que é a palavra, que é a obediência da palavra. Aqui, ó. Mas há um só, o mesmo Espírito que opera todas as coisas, dividindo solidariamente a cada homem como ele quer. Está vendo? Então, meus amigos, meus irmãos, olha aqui o outro, aqui no capítulo 12 ainda, continuando, no versículo 29. Hoje tem muitos apóstolos aí. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Fazem todos interpretações? E aí vai falando, né? Aqui, ó. Agora o versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Um membro é igual ao outro. Esse dedo aqui é diferente desse? Esse aqui é diferente dos outros? Claro que é, né? E Deus colocou alguns na igreja. Primeiro, apóstolos. Aí parece que todo mundo quer ser apóstolo hoje. Vocês já perceberam isso? Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, mestres. Depois, milagres. Depois, dons de curar, de ajudar, de governar, de diversidades de língua. Está vendo a diversidade de dons que Deus tem? Então, meu amigo, meu irmão, não adianta não ficar, não, mas eu não tenho o dom de evangelizar, mas você, como é que você vai pregar o evangelho? É viver o evangelho. Viva o evangelho no teu trabalho. Porque eu já fiz um vídeo dizendo como que é fazer a obra de Deus. Já fiz um vídeo aqui explicando o que é fazer a obra de Deus. A obra de Deus eu faço ela no meu trabalho, no meu dia a dia, no meu modo de tratar as pessoas. É fazer a obra de Deus. Quando alguém olhar para você, ele vai ver a carta de Cristo escrita em você, como está escrito aqui. Olha, ele é um homem de Deus, por isso que ele é diferente. Ele é diferente, por quê? Ele é um crente em Jesus Cristo.
Então fica aqui essa reflexão, né? Eu fiquei muitos anos preocupado, eu nunca ganhei uma alma para Jesus. Uma alma, ficava preocupado, né? Tem que sair pelo mundo pregando. Não, você tem que só viver o Evangelho, já está pregando o Evangelho a toda criatura. A tua vida é uma carta aberta, é um livro aberto. Todos nós somos uma luz que está colocada em lugar alto, né? Então não se preocupa com isso não. A religião, o sistema religioso, ele gosta de botar um jugo em cima de nós. Sabe por que eles fazem isso? Para poder aumentar a igreja para eles ganhar mais dinheiro. É assim que funciona, né? Então, vamos conhecer a palavra para nós não ficarmos aí, né, com aquele peso em cima de nós, com aquela obrigação. Me lembro quando eu era adolescente, aí colocava lá um dinheirão para a gente atingir, para construir um mega de um templo. E eu ficava com aquele peso, aquela preocupação de querer ajudar. Às vezes eu não tinha condições na época, né? E é assim que eles fazem, eles tomam as decisões lá e jogam aquele jugo em cima de nós e pronto, né? Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém.